Olá, este é o segundo vídeo de uma trilogia onde discutimos, afinal, o que é a liderança. No primeiro vídeo, a gente transitou sobre algumas discussões sobre de onde parte a liderança, o que na sua essência é. Nesse segundo vídeo, ao contrário, nós vamos evoluir daquele primeiro momento, das primeiras considerações, e vamos trabalhar qual é o propósito de uma liderança, como reconhecer esse propósito, o bem, o mal, o justo, o injusto, o honrado, o vergonhoso. Como é que lidamos com isso? Meu nome é Marcos Ferreira, eu sou administrador, docente, pesquisador e conselheiro consultivo em gestão estratégica de pessoas. Bem, na nossa primeira jornada, nós trabalhamos a reflexão sobre do que afinal se tratava a liderança. O link está na descrição desse vídeo. A nossa conclusão é que muitas vezes nos atemos apenas do que parece ser o exercício da liderança, mas não do que trata a liderança em si mesmo. Desse modo, consideramos que a influência não define a liderança, pois vários fatores nos influenciam, mas muito poucos conquistam a nossa decisão em nos deixar liderar. Portanto, indiferente do que pensa o líder, se egoísta ou altruísta, o exercício da liderança acontece na medida da transmissão do que ele deseja convencer-nos, de algum ponto de vista ou uma convicção. Desse modo, ao considerarmos o ponto de vista, passamos a compartilhar a visão e a confiar que o líder conhece os meios para a consecução daquele objetivo, da missão estabelecida, de um propósito comum, prévio ou construído pelo imaginário do líder. Assim sendo, avançamos nesse segundo movimento, nessa segunda parte, onde paramos na primeira, representado pela seguinte questão. Nós dizíamos: vale a máxima que, a depender do líder e dos liderados, os fins justificariam os meios ou não? Ou seja, se o propósito for considerado bom, quaisquer meios são justificáveis? Bem, a resposta dependeria do que o grupo na condição de liderado considera bom e, acima de tudo, bom para quem? Como sabemos, o que é bom ou ruim, válido ou inválido moralmente, está sujeito aos momentos, às culturas e às circunstâncias. O que era considerado bom há algum tempo, bem pouco tempo talvez, hoje pode ser tido como mal, ou vice-versa. Recentemente ouvi de um líder de partido político, ele dizia: quando a mão pesada da lei era contra nós, criticávamos como injusto e suas ações ilegais. Agora que está contra nossos opositores, consideramos justo e legal. Ou seja, isso pode ser bom momentaneamente, até que a maré vire. Nesse sentido, há um problema de base na raiz dessa posição. Pois como, segundo o dito popular, não há forma certa de realizar o que é errado, diante disso, nós precisamos recuperar o que a tradição tem demonstrado ao longo da sua história. Há verdades universais, por exemplo, ao certo e o errado, o que conduz ao bem, o justo e o honrado, e o que conduz ao mal, ao injusto e ao vergonhoso. Mas como descobrir as intenções do líder, as suas convicções e o propósito de quem se apresenta nesse papel de líder? É nesse momento que, então, retomamos ao início da discussão no vídeo anterior e tratamos o que nos é conhecido pelos sentidos, a manifestação da liderança. A liderança é percebida por um conjunto de mensagens, ao que denominamos comunicação. Assim, identificamos não só os estilos de liderança, mas o método e a forma adotados pelo líder em seu movimento de obter influência e persuasão. Assim sendo, são nossos sentidos que captam a transmissão de uma posição, tanto quanto das estratégias envolvidas, que podem ou não serem capazes de nos mobilizar e até mesmo de nos influenciar, de modo a mudar uma convicção pessoal. Logo, a liderança se manifesta através da comunicação. Por isso é tão importante conhecermos as formas de comunicação de maneira a entendermos qual é a mensagem que está sendo transmitida e de que modo isso acontece, desvelando as intenções do emissor, do locutor da mensagem que nos é dirigida. Reconhecemos três principais norteadores das ações e movimentos de um interlocutor no interesse de nos mobilizar na condição de liderados, persuadindo-nos a seguir uma diretriz, uma ordem, uma posição,
até mesmo nos decidimos a fazer algo em razão da proposta do líder, que não faríamos por vontade própria. Quais são essas formas de buscar a persuasão? O método adotado na forma está diretamente associado ao interesse verdadeiro do articulador. Nesse processo, nesse nosso exercício, o líder pode ser genuinamente egoísta ou altruísta. No caso, né, do egoísta, seu interesse verdadeiro é atender os seus próprios interesses, seus interesses pessoais, que se manifestam pelo domínio do outro, seja pelo desejo de poder externo ou dos prazeres pessoais internos. No diálogo Gorgias, descrição de Platão no diálogo de Sócrates, ele trata de um debate inicialmente entre Sócrates e Gorgias, tido como o mais brilhante professor de persuasão de seu tempo. Diante do dilema de se tornar públicas suas intenções, o Gorgias cede lugar no debate para seus dois discípulos, que defendem exatamente o caráter egoísta como o mais importante para um líder. Ou seja, para Gorgias, a condição de poder praticar a injustiça sem ser importunado, ao que Sócrates discorda e conclama ser preferível a injustiça, a sofrer a injustiça, a cometê-la. Logo, ele introduz como verdadeiro o interesse genuíno pelo bem, pelo justo, pelo honrado, né, o belo, representado pela visão altruísta. Enquanto o egoísta faz uso de quaisquer meios, lançando mão de argumentos, táticas e artifícios para levar o outro a fazer o que ele deseja, no intuito de atender um interesse ou necessidade pessoal, sem qualquer compromisso com as consequências que não sejam a sua satisfação e benefício, busca-se o maior poder e seu respectivo exercício sobre o outro ou algo. Nós vemos isso acontecer, não raro, infelizmente, em líderes de vendas, advogados e outros profissionais que, com o tempo, começam a ser conhecidos pela falta de escrúpulos, a serem desmascarados. No nosso estudo, o interesse é o poder do líder sobre os liderados de forma a poder infringir injustiças, sem o risco de punição e de forma alguma ser vítima das injustiças. Essa forma de comunicar e exercer a persuasão é conhecida como heurística, pois se trata de um método de articulação das ideias com o objetivo único de levar o outro a fazer o que deseja, de modo ao atendimento das pulsões pessoais, sejam elas irascíveis, de controle externo das coisas e das pessoas, como na tirania, por exemplo, ou a concupiscência, que diz respeito à busca de prazeres internos, sexual, por exemplo. A heurística, portanto, é um exercício de técnicas de sedução, que vão desde o uso de exaltação do outro, jogo de palavras, silogismo sem validade, pois a ideia prevalente é vencer o outro, assegurando para si maior poder. Mas qual é o método e o objetivo contrário à heurística? Bom, faz contraste com ela a retórica, em seu estado mais evoluído, a dialética. Essa é uma prática que se constitui pela apresentação de argumentos lógicos, verdadeiros, sobre verdades universais e a busca constante pelo bem, do que é justo e honrado, conhecido através da tradição filosófica de três dos maiores pensadores ocidentais, Sócrates, Platão e Aristóteles. Contudo, como este e outros filósofos e pensadores contemporâneos nos ensinam, nossa humanidade não nos assegura chegarmos à verdade definitiva, só encontrada na metafísica, ou seja, na physis, em Deus, na natureza, no sentido de cosmos. Portanto, na nossa imperfeição, nos infringe a condição de uma busca contínua e lenta do que é plenamente bom, o bem, o justo e o belo. Uma ilustração alegórica plenamente plausível seria de Sísifo, né? Condenado a rolar uma pedra ao topo de uma montanha, mas ao se aproximar, ela rola abaixo, tendo de recomeçar lá da planície. Ou seja, quando acreditamos estar perto da verdade definitiva, vemos o quanto ainda há para estudar, para conhecer, para desvelar e recomeçar. Como Sísifo, alcançar esse objetivo parece pouco plausível, mas deixar de fazê-lo aparentemente impossível para a nossa condição humana. Nós buscamos a verdade através do verossímil. Mas qual a nossa esperança para a liderança nesse caso?
A argumentação que preza pelo plausível, pelo razoável, pelo verossímil, revestido de um propósito verdadeiramente transcendente, ou seja, que busca o bem em si e que perdure e assegure a justiça, o atendimento dos interesses comuns, característico do altruísmo em contraste ao egoísmo, ele, apesar das críticas pouco plausíveis, a estrutura retórica ganha novos contornos no seu entendimento com a redescoberta de Aristóteles, ao que Perelman chama de nova retórica, buscar a verdade. Para que, além do que acreditávamos ser a forma do advogado, de persuadir um júri, confundindo erística com retórica, esta busca orientar-se no que é verdadeiro e do interesse comum. Mas como trabalhar uma liderança que assegure um objetivo tão nobre com públicos tão diversos? A resposta a esta pergunta é o desenlace final da nossa jornada. E ela será tratada no vídeo 3. Como um líder deve construir seus argumentos de forma a transmitir convicções que congreguem os interesses em direção ao bem, ao justo e ao belo, ao honroso. Qual interesse organizacional é atendido por esse propósito e seu método? Vejam só, a conclusão nesse vídeo que chegamos é de que, no que se refere à pergunta inicial, liderança, afinal do que se trata? Isso nos permitiu construir, primeiro, que liderar é transmitir uma convicção. Em segundo lugar, que a convicção pode ser de grau egoísta, meu interesse, versus o altruísta, nossos interesses. Enquanto o altruísta é limitado, está condicionado no fim último do bem, do justo, do honrado, devendo haver consonância entre os meios e o fim. Por outro lado, o egoísta não apresenta amarras, não importando os meios pelos quais atinge em primeiro lugar seu objetivo particular. Portanto, nesse segundo movimento, sobre liderança e comunicação persuasiva, exploramos a importância de compreender as diferentes formas de comunicação utilizadas pela liderança. Vimos como a heurística busca atender aos interesses egoístas do líder, enquanto a retórica busca o bem e o comum de interesse altruísta. Consideramos que um líder efetivo deve desenvolver habilidades de comunicação persuasiva, utilizando estratégias que transmitam suas convicções de forma clara e impactante. Além disso, destacamos a importância da liderança autêntica, que se baseia na congruência entre o discurso e a prática. Esperamos que esse roteiro tenha proporcionado insights valiosos para você sobre a comunicação persuasiva na liderança, desmistificando um pouco mais, afinal, o que é a liderança. Acompanhe conosco esse movimento reflexivo e que continuamos no terceiro vídeo.